Ok? Muito bom. Boa noite, pessoal. Hoje, aula do passado simples, falando um pouquinho dos verbos regulares. Relembrando um pouco o que nós tivemos na aula passada, previously on couplet. Né? Nós vimos os verbos passado simples, né? O simple past do verbo to be. E aí foi aquela conversa simples, né? I was, you were, she was, they were, he was, we were, it was. Ok? Então esse é o passado do verbo to be. Mas hoje a gente vai lidar com today, né? Today's classes, simple past, regular verbs. Uma das coisas interessantes de fazer o passado simples com o verbo regular, já diz o nome, o verbo é regular, ele tem uma regularidade. Se a gente pensar na língua portuguesa, o que é um verbo regular? É um verbo que mantém o radical. Então você conjuga o verbo, ele mantém o radical. O verbo ser, no português, infelizmente, ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular, porque ele muda completamente. Eu sou, eu era, você é, você era, né? Nós somos, nós fomos, e por conta dessa mudança, né? Era, foi, fui, fomos, isso faz com que o verbo to be ele se enquadre como o verbo ser estar em português, se enquadre como verbo irregular. Já no caso do inglês, quando a gente fala de verbo regular no passado, é aquele verbo que ele sempre vai ter uma terminação de, ou ed, ou ied. Então, essa é o que a gente chama de regularidade. Eu tenho aqui, por exemplo, o verbo work. No passado, ele vai virar simplesmente worked. Eu tenho um outro verbo, eu tenho o verbo study, ele vai virar studied. Eu tenho o verbo need, ele vai virar needed. Então, essa regularidade do verbo que faz com que você olhe para o verbo e fale, esse verbo está no passado. Por quê? Porque ele está terminando em ed. Às vezes, né, no caso dele, a maior parte é sempre ed ou ied, né? Você acrescenta. Roosevelt, qual que é a melhor maneira de saber isso? Consultando a tabela. Como sei que um verbo é regular? Regra número 1. Olhar a tabela de verbos irregulares. Se o verbo não estiver lá, grandes chances de ser um verbo regular. Certo? Então, essa é a vantagem que você tem. A gente tem aqui, ó, work, study and need. Eu vou clicar aqui na tabela de verbos irregulares e vou ver aqui na letra W que não tem work. Então, já é um indicativo para mim. O verbo está aqui? Não, não está, então não é. Essa tabela de verbos irregulares, ela tem uma limitação, 82 verbos. Ah, Rosi, mas só tem 82 verbos irregulares em inglês? Não. Tem mais de 250 verbos, muito mais do que isso. Porém, você não vai ficar usando o verbo tosquear. Então, a gente coloca na lista os verbos que são mais usuais. Por que eu vou colocar um verbo que você não usa? Não sei que, né, exclusivamente se fossem tosqueadores de ovelhas. Aí tudo bem. Vamos colocar o verbo tosquear aqui. Eu tosquio, tu tosqueia. Mas não é o caso. Então, o filtro dessa tabela é porque a gente sabe que são os verbos necessários, as competências necessárias para esse momento da vida de vocês. Né? Futuramente, quando vier um verbo diferente, mas é porque você já está no nível melhor de inglês. Né? Então, a princípio, daqui 81 verbos já te salvou a vida. Vou procurar o verbo study. Vou aqui na letra S, olha. Começa no 55. Say, see, seek, sell, send, shake, shine, sing, sit, sleep. Não tem, termina no 70, não tem study.
Então, é um verbo regular. Vou procurar outro verbo, verbo need. Está aqui em cima, letra N, cadê? Ó? Letra N, nem tem. Não tem. Olha, já do M pula para o P, já. Ou seja, então é um verbo. Agora, Rose, eu preciso de uma lista de verbos regulares? Não, mas é bom conhecer. Tá? Por quê? Porque aí você começa a perceber a regra que eu comentei com vocês. Olha, act vai virar acted no passado. E aqui na frente, essa tabela já traz a tradução, o que ajuda você também. Né? Add, added. Aid, aided, que é outra maneira de falar help. A gente vai falar aid. Né? Isso a gente não tem na apostila, né, Rosa? Não tem, mas já estou mandando para o grupo aqui, ó. Uhum. Esse daqui já vai para o grupo, né? E é interessante vocês observarem a questão da regra. Qual que é a regra? A regra é acrescentar I, E, D. Entendeu? Acrescentou o I, E, D, você já sabe, ou ED, ou o D, quando for necessário, né? Se a palavra já termina em E, não há necessidade de colocar ED novamente, ou ED novamente, né? Então é por isso que a gente fala que a terminação vai ser ED ou IED no caso das palavras terminadas em Y. Então isso favorece bastante, né? Aí a sua compreensão aqui, né? Deixa eu ver aqui onde estamos. Mandando para vocês, né? Olha lá, né? Tabela de verbos regulares. Past simple. Page 18. 19. Ok? Então, essa é a parte que nos interessa. Olha só, agree, ele já tem 2 E's. Você não vai colocar um terceiro E. Então, por isso que ele é só colocado o D no final. Né? Vocês vão acostumar com essa. Olha, amuse. Amuse termina em letra E. Então, eu não vou acrescentar um outro E. Né? Então, eu simplesmente acrescento a letra D. Amused. A questão da pronúncia deles, vocês vão notar que ele termina, né? Se a gente for olhar aqui o verbo no passado, olha, acted, added, aided, arrested, assisted. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês não pronunciarem esse ED, né? Por exemplo, attended, né? De jeito nenhum. Então, acted, added, aided, arrested, assisted, attended, addressed, advertised, amused, approached, asked. Então, quanto à pronúncia, a gente vai trabalhar nas nossas leituras, então eu não vou forçar vocês nessa linha, mas é importante a gente levar em consideração que ela existe, né, a parte de pronúncia, e não enfatizar tanto esse ED no final. Você vai ter uma pronúncia dele mais suavizada no final, mas se eu falo, por exemplo, amuse, para eu separar ele do passado, o passado vai ser amused. Né? Então tem que ter um indicativo no final de que você está falando a palavra no passado. Normalmente vem com esse som, né? Amuse, presente. Amused. E o contexto também. O contexto da sua frase, ela traz marcas de passado. Então, quem está te ouvindo, está vendo que você está contextualizando informação em algo que já passou. Né? Então, isso é importante também. Tem indicação de marcas do passado. A lista, ela vai até a página, vamos ver aqui, vai até a página 5, né? Não é para ser decorada, mas é para ser lida, para ser vista. Né? Quando você olha essa tabela, você vê que todos esses verbos são regulares, porque todos terminam no passado com ED. Né? Então, se eu continuar marcando aqui, vocês vão ver, olha lá, continua sendo, pô, mas tem um ED, tem um ED aqui, olha, é bonitinho, né? Olha lá, aquele dali, esse aqui é a mesma coisa. Balance, balanced. Banished, banished. Bark, barked. Blessed, blessed. Brush, brushed. Behave, behaved. Belong, belonged. Bag, bagged. Believe, believed. Boil, boiled. Boiled. Breath, breathe, breathed. Boost, boosted. Call, called. Care,
cared, carry, carried. Aí nota nessa terminada em Y, você está vendo que quando tem o Y, a palavra na frente, ela perde o Y e vira o IED, tá? Então o segredinho aqui é esse. Roosevelt, eu tenho o Y, e aí o que eu faço? Tem o Y, você vai simplesmente utilizar o IED, cai o Y e vira IED. Esse é o segredo das Roosevelt, palavras terminadas em Y. É o caso do, olha, Roosevelt, mas a NOI não funciona. Não, porque ele é vogal Y. Agora, quando for consoante Y, entra essa regra igual ao study. isso eu ia te perguntar a diferença do stay, que o stay é vogal Y. Mas a vogal Y, então, mantém o Y. Mantém o Y. Mantém o Y, tá certo? Então, mas isso, assim, no geral, a parte mais importante que eu gosto nesse nosso estudo é separar o passado do verbo to be, o passado do verbo regular e o passado do verbo irregular, e para todos eles tem que consultar a tabela. O pessoal fica com medo, cheio de dedos, não, mas vou consultar, assim eu não estou aprendendo. É a mesma coisa que a pessoa fala assim, eu não preciso estudar direito básico, né? Porque se eu estudar, eu não vou estar aprendendo. Não, você tem que estudar para aprender. E tabela de verbos, né, querendo ou não, quando você consulta, na hora que você vai falar da sua rotina, né, ou de uma rotina que aconteceu, né? Querendo ou não, aí você vai estar utilizando. Então, é isso que é usar, porque você usa no momento em que você está escrevendo alguma coisa. Essa é a parte importante. Né? Como que eu faço isso na prática? Né? Vamos colocar prática aqui. Roosevelt, como que eu posso me dar a prática? Me dá um exemplo aqui para a gente poder avançar. Né? Aqui eu tenho alguns verbos, né? Vou pegar um pouquinho mais para baixo. Aqui. Pegar uma sequência de 5, 6 verbos, que aí a gente consegue fazer com um pouquinho de cada um deles, né? Olha só. I cook pasta every day. She cooked for me yesterday. Próximo. We crash land sometimes. She crashed her car last week. Crawl. I crawl. Pub crawl. Você sabe o que é pub crawl ou não? Quando vocês forem para Dublin, aí vocês vão fazer o pub crawl, que é fazer o tour pelos botecos da cidade, né? Aí, assim, mas se a gente fala isso no Brasil, fica um nome muito feio, né? Mas você tá falando, não. O que você vai fazer? Fui fazer pub crawl. Que bonito, né? Dá pra você sair com os cachaceiros, né? Então, pub crawl... pelos bares, é isso aí? Fala de novo? Exatamente, porque você vai tomando, já sai dali bagual, né? Já se arrasta para outro, para de novo, e assim vai. Lá eles não fecham a porta para bêbado. Bêbado é bem aceito, contanto que a carteira tem o cartão de crédito passando o Pix, né? Então vamos lá. I crawl, né? Aí a gente tem aqui, ó. I crawl it, ok? I crawl it. Por que ele não está no passado lá na lista? Vamos voltar lá de novo, né? Aqui, ó. Crawl. I crawl it. I crawl it. Que susto, hein? Aí não dá, né, Rosa? Poxa vida, né? Vamos lá, então. I crawl it, ok? We crawled on the ground. Que crawled o crawled é o engatinhar, né? We crawled on the ground. Cross, né? She crosses her legs. They crossed the road, né? Ela cruzou as pernas, eles cruzaram a estrada, né? I cry for help. Eu grito por ajuda, né? The baby cried for his mother. Okay? O bebê chorou pela mãe. Certo? Então, nesse caso, olha como que entra a questão aqui da criação das frases, né? Você inventa uma frase, né? Porque você tem aqui na lista de verbos regulares, você tem na frente, né? O que seria, né? Você tem aqui na frente a tradução deles. Eu já coloquei a tradução, que ajuda bastante
a você a ver, né, o que você está fazendo, né? Então, essa é a ideia. Bom, essa primeira parte ajuda vocês a entenderem essa questão da regra, que é do ED para os verbos no passado. Mas ainda tem muita coisa para a gente ver, né? Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que não tem aquela regra do presente simples. A regra do presente simples qual que é? Eu mudo para a terceira pessoa do singular. He, she, it, né? Eu vou falar he works, she works, it works. No passado não tem isso. No passado é igual para todo mundo, por isso que eles estão aqui na mesma linha. Olha só. Eles estão aqui na mesma linha. Pô, Roseu, que legal, parece fácil. É, porém, temos agora a negativa e a interrogativa. Ok? Não é difícil, mas entra aquele mesmo conceito do uso de verbos auxiliares. Isso é muito bom quando eu penso na negativa, né, na interrogativa. Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui para negativa? Negativa, eu vou usar para todas as pessoas a mesma estrutura. Olha só. Na afirmativa, positive, eu coloco worked e está tudo bem. Na negativa, eu vou usar o auxiliar didn't, que é o did not, e o verbo work, ele perde o ed. Ô, Rosu, mas por que ele perdeu o ed? Como que eu vou saber que é passado? Por conta do auxiliar didn't. Esse é o detalhe. Né? Então, vamos voltar aqui para os exemplos? Aí, voltando no exemplo aqui de novo, olha, I cook pasta every day, she cooked for me yesterday. Nesse caso, o que eu quero? Eu quero colocar isso daqui na negativa. Né? I don't cook pasta every day. Opa, minha negativa aqui é no presente, né? Isso, essa é no presente. E no passado, Rosa, como é que fica? No passado vai ficar she didn't cook. E eu elimino o ed. Por quê? Porque eu já tenho a negativa que me fala qual que é o passado. O did, ele é indicativo do passado. Qual que é o indicativo do presente? O don't. Frases com don't, eu sei que eu estou falando do momento agora. Falando de hábito. Enquanto o didn't, ele me remete a coisas que já aconteceram. Aqui eu repito a fórmula, né? Olha lá. We crash land sometimes. O crash land é quando a pessoa, para parar o carro, tem que bater em tudo, né? Uhum. We don't crash land, né? Ou avião, né? Crash land é... Land, você pode falar... To crash land, por exemplo, o cara que ele passa na casa dos amigos e ele não volta para casa dele. Então ele fala assim, ó, can I crash on your sofa? Posso dormir no sofá? Can I crash? Tipo, né? Ele usa o termo crash, porque nesse caso ele está dizendo que ele vai ficar por ali, né? Can I crash? Essa é a ideia. Ok? Vamos lá, então, né? Aqui a gente tem we don't crash land, she crashed her car last week. Então, she didn't crash her car last week. Ok? Essa foi a ideia, né? E aqui, próximo, né? Pub crawl. I don't pub crawl, né? I am a Christian. Então, eu não saio em boteco, eu sou um cristão. Né? We didn't crawl on the ground. Né? A gente não engatinhou pelo chão. Né? Então, o cara aqui, para ele falar que ele não vai no pub crawl, ele fala que ele é um cristão, mas tem a garrafa de whisky em casa e toma lá. Né? Enfim. Então, o outro aqui, né? She crosses her legs. She doesn't cross her legs, ok? E aqui, né? They crossed the road. They didn't cross the road. Muito bom. I cry for help. I don't cry for help.
Falei baixinho, o que aconteceu? Desculpa, uma emergência aqui. Tem um pernilongo lá pegando meu filho lá. Você vai ficar aqui então? Momento inseticida, né? Tá, fica aqui um pouquinho então. Okay? Ah, então, o dele lá tá. Eu vou ter que comprar uma dessa para ele poder enfrentar os dragões, né, da lâmpada, né? Tá joia. Obrigado, viu? Vou ver. Quanto é que tá uma dessa aí, Luciano? Baratinha, coisa de acho que menos de R$ 30. A pilha, Então, né? a pilha? Tem a recarregável na tomada e tem a pilha. É, Eu prefiro a pilha. Tá joia. Vamos ver. Dura bem? Dura bastante, vixe. Então tá bom. Dá para Vou matar ensinar muito ele. pernilongo. Vou ensinar. Vamos ver se E tem ele... demais. Ah, nem brinca. Aqui o negócio é esse aqui, ó. Bom, enfim, vamos para a última aqui, né? I don't cry for help, né? Eu não peço ajuda, né? Esse I don't cry for help. A tradução para o português, né? Eu não choro por ajuda, né? Na realidade, eu não peço ajuda, né? Seria uma leitura dele, né? E a outra aqui, né? The baby cried for his mother. Né? Então, the baby didn't cry for his mother. Aqui é um menino, né? Porque é his, né? Bom, então, nisso a gente consegue fazer uma lembrança do que era a negativa no presente, contrastando com a negativa no passado. Né? Então, a gente percebe a importância do auxiliar. O inglês é uma língua que pede auxiliar. Agora, qual que é a vantagem? A vantagem é que você viu que o verbo ele não muda. Então, olha, tanto no passado como no passado e no presente, o verbo ele simplesmente ficou, né, ali, ó, cook. Né? Agora, qual que é o indicativo que eu tenho? O indicativo que eu tenho é esse daí, né? De você ter o do, o don't, né? E o didn't. A mesma coisa se daria se você tivesse que fazer perguntas. Então, a próxima etapa agora é a interrogativa, né? A interrogativa é: Did she cook lunch? Did you crash at your friend's house, né? Você ficou lá na casa do seu amigo, né? Did you crash there? Did you crawl? Did you crawl? Você engatinhou? Ok? Ou vamos colocar did the baby crawl? Did the baby crawl? Vamos para o próximo, né? Did the boy cross the street? O garoto cruzou a rua, atravessou a rua, né? Então, é essa a ideia também da interrogativa, que é trazer para cá, né? Para trazer a gente ter o did no início da pergunta, quando a pergunta é uma pergunta para yes or no, né? E aí você tem outra coisa interessante. Fiz as perguntas aqui, eu posso usar short forms para responder. Short answers, que são as perguntinhas curtas, as respostas curtas, né? Do tipo, yes, she did, ou no, she didn't, ou she did not. Você pode usar esse did not separado para ênfase. Essa ênfase, né, é como se a pessoa tivesse um pouquinho brava, né? She did not. Né? Então, no inglês, se você pensar no dia a dia, as pessoas falam bem tranquilas, bem relaxed. A gente chama de relaxed English. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, eu nunca vou aprender, porque eu não entendo o que esses caras falam, eles comem as palavras. Eles comem as palavras. O mineiro também. E por isso você vai deixar de ir para BH? Com aquele mercado central lá super legal? Não, você vai. Chega lá, tem um queijinho, tem um tantinho, tem um trem ali, né? Tá ótimo, pode abreviar que a gente vai entendendo. Em inglês é a mesma coisa. Eles também abreviam palavras, e aí, obviamente, você tem que acostumar com as palavras, né?
Só um minutinho, tá? Desculpa, viu, pessoal? A gente está no momento férias. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, né? A gente tem o Did you crash at your friend's house? Yes, I did. Ou simplesmente no, I didn't, que é a maneira curta. Poderia falar a maneira mais enfática. No, I did not. Mas lembra, quando você separa as palavras em inglês, embora fique mais clara a sua comunicação, ela pode denotar impaciência, pode denotar ênfase, pode denotar que você está nervoso. Então, o único problema de se usar as abreviações, a forma completa em inglês, é essa ênfase que é dada dependendo onde você está e dependendo também como que você usa, né? Tá, as palavras, tá bom? Então, vamos lá. Did the baby crawl? Yes, he did. No, he did not. Ou simplesmente, no, he didn't. Ok? Did the boy cross the street? Né? O garoto cruzou a rua? Yes, he did. No, he didn't. Ou simplesmente, he did not, que é a maneira enfática, né? Então, essas são as formas curtas, mas que ajudam vocês também a ter essa ideia, né, de como utilizar, tanto na afirmativa, como na negativa e na interrogativa. Voltando para cá, olha só, né? How to form the past simple for regular verbs. Entra aquela regrinha, né, que vocês perguntaram. Listen, o passado vai virar listened. Adiciono o ed. O like e o decide são dois verbos que terminam com a letra E. Então, vai virar liked, decided. Mas aí eu peço para adicionar apenas um D. Por quê? Porque já são terminadas em E. O stop ele é um caso consoante, vogal, consoante. Né? Ele tem o T, o O e o P. O T, O, P, CVC, consoante, vogal, consoante. Eu vou ter, então, aqui, stopped. Eu vou dobrar a letra P. Ô, Rose, eu preciso gravar tudo isso? A princípio, é interessante a gente olhar, saber que existe a regra, mas vocês vão também passar pela leitura. Então, pela leitura, vocês vão ver esses verbos já conjugados. Então, a gente costuma... Pode falar. Qual o motivo de acrescentar esse outro P no stop? O motivo, ele, dentro da grafia do inglês, deixa eu colocar aqui para você, é o que a gente chama dos casos, né? Casos CVC, que são palavras, né? Consoante, vogal, consoante, final, tá? Então, quando você tem uma consoante, vogal, consoante, final, a regra do inglês é para dobrar a última consoante antes de adicionar ed ou ing, certo? Então, isso é uma regra da língua inglesa. Eu dobro a última vogal. Rússio, mas é comum isso? Sim, na língua inglesa é essa a tratativa para quando você tem, olha só aqui, né? Uma vogal, uma consoante, né? Uma vogal, uma consoante, dobra a última consoante e adiciona ed, tá bom? É regra de ortografia da língua. Então, na hora que eu escrevo já com esse pensamento, né? Ah, Rússio, se porventura eu não dobrar a consoante, eles vão entender, mas vão fazer a correção de acordo com a maneira que eles colocaram na regra, né? E aí, nesse caso, você perguntou motivo.
O motivo é só a regra do idioma que foi criada. O inglês é uma língua que basicamente foi reconhecida muito recentemente, né? 1422. 1422 é uma língua recente, se você considerar que a língua portuguesa, ela existe aí há mais de 1000 anos, e quando 1000 anos atrás já existiam faculdades, né, em português, né? Então, é legal saber que no caso do inglês, é como se fosse o Esperanto, uma língua que você vai lá e cria as regras, você normatiza, né? Esse é o detalhe. A evolução da língua portuguesa, embora tenha surgido no Lácio, né? E as pessoas falam, mas como que você sabe, né, que nasceu no Lácio? Porque as características do inglês, né, no latim, e da região onde foi formado, né? Se vocês forem, que no caso Lácio, né, Lásio é a região de Roma. Se vocês visitarem por algum dia, né, Veneza, vocês vão perceber que o dialeto veneziano, ele é muito parecido com a língua portuguesa, muito parecido, né? O que distingue, né, a comunicação dele com o restante dos dialetos falados na Itália. Mas aí é uma coisa muito local, né? Não é o caso nosso aqui, né? Bom, voltando aqui, né, pensando, né, nessa questão da regra que está na apostila, vocês têm essa visão, né, que vocês estão vendo aqui, né, que seria o resumo, né, da regra, de acrescentar o ED ou o D, ou então dobrar a consoante, e no caso do Y, é aquela coisa, né, das palavras que terminam em DY. Por quê? Porque o Y ele é uma consoante, o Y não é uma vogal. Ele tem som de vogal, mas é considerado como uma consoante grega, né? Y é o nome dela, né? E aí, como você tem isso, é por isso que todas as palavras terminadas em consoante Y, simplesmente cai o Y e entra o IED no local, né? Com exceção das palavras, né? Que você já... Lá, Mas aqui não teria que ser player com IED? O play sim. Agora o tried não. O tried é consoante Y e o studied é consoante Y também. Agora, se for play, Então, mas... se a gente falar play, vamos lá, ó. Por exemplo, play, stay, né? Então, olha, play, played, stay, stayed. Mas elas são vogais. Vogal e consoante, então só acrescenta o ED. Vogal Y acrescenta o ED. Vogal Y. Isso. Agora, se for consoante Y, que é o caso aqui, a gente remove o Y Entendi. e coloca o IED, certo? Então, essa é a regra. Essa é a regra que eles colocam. Nesse caso, olha só, a gente entra com alguns exemplos aqui. Nesse exemplo, eu pediria para a gente traduzir rapidamente, né? A gente já fez ali alguns exemplinhos que estão aqui, eu vou passar para o nosso grupo, né, obviamente. É interessante aí que vocês vão fazer um showcase dele, né? Mas aqui a gente pode ver, de novo, essa estrutura, olha só. I talked with my mother last night. Então, eu conversei com minha mãe. Noite passada. Isso, ontem à noite ou na noite passada, tá bom? We enjoyed the party on Saturday. Nós desfrutamos a festa no sábado. Poderia nós aproveitamos, nós desfrutamos, né? Enfim, nós curtimos, né? Esse é o enjoy no sentido de desfrutar, né? She finished the test early. Ela terminou a prova cedo. Agora vamos para a negativa. He didn't listen to the teacher's instructions. Ele não escutou as instruções do professor. They didn't want to join us for coffee. Eles não quiseram nos acompanhar para um café.
Né? Esse join, quando você fala join, é fazer parte, acompanhar, entendeu? Vem com a gente. Não, vem com a gente aí, join us. Join us, vem com a gente. Vamos lá, né? E a próxima, Jill didn't stay in a hotel last summer. Então, Jill, o nome Jill é Gillian, tá bom? Só para vocês saberem, né? Gillian não ficou Hotel. Em um hotel no verão passado, né? Agora na interrogativa, né? Did you watch the news yesterday? Você assistiu o noticiário ontem? Did they remember to turn off the lights, né? Eles se lembraram de desligar as luzes? What time did your father arrive? Né? Que horas seu pai chegou? Todos esses exercícios que, né, no caso agora a gente já está fazendo aqui, mas exercício que requer tradução, por favor, usem e abusem do dicionário, né? O dicionário que eu sempre gosto e recomendo, né, é o lingui.com, porque ele tem exemplos de aplicação, né? Ele não é um Google Tradutor, que você põe lá, traduz, está tudo bem, mas ele não te mostra as variações do que você está utilizando, né? Ou da palavra, onde se aplica a palavra. Então, a língua, ela só é uma unidade de comunicação se ela estiver sendo usada pelas pessoas, né? Uma língua que não é utilizada, ela não é uma língua funcional, né? Vamos dizer assim, né? Precisa, então, estar em uso. E é legal que o Lingui, ele dá essa possibilidade de mostrar diferentes fontes utilizando de diferentes formas aquela palavra, né? Então, isso é bem interessante para vocês também, ok? Então, essa primeira parte, né, do passado simples, ela não fica sem exercício, né? Aqui, então, tem aquele link que eu sempre gosto, eu vou compartilhar isso com vocês aqui, né? Compartilhando o link, vocês aproveitam para tentar, né, fazer essa do passado simples. Obviamente, depois eu gostaria de fazer, né, quando a gente retorna desse recesso agora de final de ano, que a gente fizesse um breve teste do Kahoot, tanto para ver a questão do verbo to be, presente simples e passado simples. Então, esses são os 3 grandes grupos que a gente viu até agora. Eu acho que vale bem a pena. Cadê aqui para mandar para vocês? Opa! Ok, já enviei então, o teste está aqui, para vocês poderem testar ali, né? E aqui entra para vocês o past simple e regular verbos, ok? Desculpa aqui, minha esposa está chegando, fazendo barulho com o carro, né? O past simple, no irregular verbs, ele traz para a gente a tabela de verbos regulares. Aqui entra uma coisa bem interessante para a gente conversar, tá? Quando eu falo dos verbos regulares, as regras que a gente viu até agora, elas se aplicam para negativa e para interrogativa, mas não para afirmativa do passado do verbo. Então, esse é o único problema. Se vocês olharem aqui, vocês vão notar que a regra o verbo está aqui, né? E na negativa, ele é igual. Olha, o eat, mas quando vem na negativa, didn't eat, eu uso o auxiliar. Então, o verbo fica normal. Já no caso da afirmativa, olha, ele é irregular por quê? Porque ele não tem aquela terminação ed. Ed e ed, não tem. Então, é onde, olha, o problema do verbo irregular é justamente que você tem que ter a tabela até você lembrar os verbos de cabeça. Uso, eu tenho que decorar? Não, tem que usar. Aquilo que você usa, você não esquece. Aquilo que você decora é só para prova. Isso é que nem a tabela periódica, né, dos elementos químicos. O cara decora, né, tudo, né, que tem na tabela
mas depois você pergunta para ele não lembra. Ele tem que consultar a tabela, né? A não ser que ele seja um cara que usa a tabela o tempo todo, então é mais fácil, ok? Vamos em frente aqui, né? Que a gente tem essas estruturas que vocês estão vendo. O verbo buy, bought, can, could, eat, ate, get, got, go, went, have, had, leave, left, make, made, meet, met, say, said, see, saw, take, took, think, thought, understand, understood, where, wore, write, wrote. E para isso, precisa olhar a tabela, caso contrário não vai. A tabela da página 20 é uma tabela curta, né, que vale a pena a gente pensar numa tradução aqui, né, e colocar para vocês. Eu gosto muito dessa tabela nossa, porque ela tem os 82 verbos já com a coluna da tradução. Então, ela já foi feita pensando nisso. Os verbos que vocês encontram naquela tabela da página 20 estão resumidos nessa daqui, que inclusive tem aqui do lado esse resumo da gramática que a gente está vendo. Então, é por isso que eu gosto muito dessa tabelinha na mão, porque vocês olham as regrinhas já simplificadas aqui, com um exemplinho do presente simples, do presente contínuo, do presente perfeito, né? E da voz passiva, do uso de voz passiva. Aqui só não traz do simple past, mas está aqui embaixo, simple past, simple future e dos verbos modais. Então, isso é uma vantagem, né? Com o QR Code, vocês conseguem captar a tabela e cair direto aí, mas eu já enviei o link também no grupo, o que já facilita bastante, né? Vou colocar lá, né? Lista de verbos irregulares, com resuminho gramatical. Então, esse vale a pena ter uma cópia em cada cômodo da casa, ok? Bom, então, Rosio, você está dizendo que o verbo é fácil? É fácil, mas é assim. Você tem que olhar, né? Seja aquilo que você queira escrever, qual que é o melhor exercício a ser feito, e eu vou pedir para vocês esse exercício. Eu vou fazer uma pausa na gravação, mas antes de fazer a pausa, porque eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício agora, eu vou dar a instrução. A instrução é a seguinte: vocês, nessa tabela de verbos irregulares, vocês vão selecionar, cada um de vocês, 10 verbos que vocês mais utilizam no dia a dia. Então, vocês vão olhar aqui na tabela, vão olhar a tabela na parte da coluna da tradução, que é a quarta coluna, e vão selecionar. Normalmente, eu peço para vocês marcarem o número da linha e já o verbo, que está aqui no presente, na coluna do infinitivo. Então, a única tarefa que vocês vão ter que fazer é dar uma olhada. Vocês podem abrir, eu já mandei no WhatsApp, pode abrir para ficar mais confortável para vocês. E eu pauso aqui para dar esses 5 minutinhos para vocês selecionarem e me informar quais são os verbos que vocês mais usam. Anotem, então, o número do verbo e o verbo em si, tá ok? Marque o verbo aí para mim, né? Pausa efetuada. Então, vamos aproveitar aqui, né, que a gente está ralando e, né, vocês estão aqui, ó, se devotando ao trabalho, e o Fabiano está lá, né, na praia, curtindo ali um daiquiri nas areias, né, paradisíacas, né, do Caribe, né? Brincadeira, então, né? Rapaz do céu, né? Que beleza, viu? Mas tudo bem, na próxima vez a gente compra para ele uns créditos de celular, ele vai pegar um 4G lá na praia, diretamente lá para participar da aula. Então, a gente está vendo os verbos, vocês iam listar os verbos, fala para a gente aí quais são os verbos que vocês escolheram. Vamos começar por você, Luciano, você está aqui no topo da tela, vamos ver. O número 1, be. Ok. O número 9, buy. Agora vai 9. fora de ordem. Não, não tem problema. Não. 16. Drink. Ok. O 18, eat. Eat. O 40, lay. Lay. 54, run. 64, sleep. 65, speak. 28, freeze. E 17, drive. Legal.
E agora o Carlos, se algum repetiu, fala para a gente marcar aqui, né? Às vezes repetiu alguns, sim. O não tem B, problema. Vamos lá, o Bi repetiu, né? O repetiu o Bi eu B, vejo que ele é o favorito de todo mundo, né? Vamos lá, Bi, repetiu o drink, drink, repetiu o eat, que é o 18. ok? E o run, o 54. Ótimo. Agora os demais, pode falar. Break, número 5. O número 15, do. 17, o drive. 29, o O driver get. repetiu também. Perdão? O O drive, driver né? repetiu. É verdade. Aqui, ó. Vamos lá. Tinha ali embaixo. Próximo O 34, here, né? é o Here here. ou hair? Here. Isso. Here. E o 62, o sing. Ok. That's all? É isso aí? Isso aí. Muito bom. Então, se vocês notarem, as regras aqui são bem interessantes, né? Por exemplo, quando a gente fala do be, o be é aquele que você precisa saber para qual sujeito você vai usá-lo, né? I was, she was, he was, it was, we were, they were, ok? Então, you were. Esse aqui. A Rosinha negativa. I wasn't. You weren't. Que aí repete, né? É a mesma coisa aqui também. Certo? O by. O by, você precisa usar na tabela. Você precisa olhar aí, né? Que é I bought a new car. Né? I didn't buy cigarettes. Ok? I didn't buy cigarettes. Drink. I drank booze. Cachaça, né? Em inglês é booze. Né? I didn't drink water. Né? Então, se vocês olhando nessa construção, né, vai usando o verbo que é do seu dia a dia, né? Obviamente as frases não precisam ser semelhantes às minhas, né? Mas você começa a aplicar a regra que está na lição, né? E vai ver no exemplo também. A ideia é fazer por exemplo. Né? No caso aqui do eat, né? I ate pasta, but I didn't eat beef. Eu vou até colocar na linha de cima, que a gente consegue ter uma visão melhor aí, né? Também, né? Vamos ver se tem mais aqui, né? Ótimo. Aqui é o lei mesmo, né? Que estava lá com vocês, né? Que é o verbo deitar, não é? Sim. Verbo deitar, né? Então, I laid on the sofa. I didn't lay on the ground. Okay? Run. I ran the New York City Marathon. Opa, essa é boa, hein? No frio que tá lá agora, né? Tem os caras correndo, né? Tá chegando São Silvestre também, né? Essa eu assisto. Né? But I didn't run against como é que o pessoal fala mesmo? Aqueles caras que sempre ganham a maratona, nunca perdem. Kenianos? Os Kenianos, né? But I didn't race against the Kenyans, ok? Kenyans. Kenyans, ok? Correr, todo mundo corre, só não dá para correr contra os caras, né? Sleep. Então, I slept early. Yesterday.
but I didn't sleep well. Tá? Eu dormi tarde, eu dormi cedo ontem, mas eu não dormi bem. Né? Próximo aqui, né? Speak. I spoke to the Pope. Eu falei com o Papa. But I didn't speak to the president. Ok? Eu falei com o Papa, mas não falei com o presidente. Né? I froze my beer, but I didn't freeze the chicken. Eu congelei a cerveja, mas não congelei o frango, né? Vou jogar fora para não dar contaminação cruzada. Então, I drive, né? I drove fast last time, but I didn't drive the Ferrari. Eu dirigi rápido a última vez, mas não dirigi a Ferrari. Break. I broke the record, but I didn't break the limits. Quebrei o recorde, mas eu não quebrei os limites, as regras, né? I did my best, but I didn't do my lessons. Eu dei o meu melhor, mas não... Eu fiz o meu melhor, né? Mas eu não fiz minhas lições. Here, I heard a cry, né? But I didn't hear voices, né? Eu ouvi um choro, mas não ouvi vozes, né? You sing. I sang the song, but I didn't sing in the rain. Certinho? Uhum. Então, praticamente, se você olha a tabela de verbos, né, vocês foram me passando aqui, vocês já conseguem achar o correspondente do verbo irregular. Tá? Então, a parte importante é vocês verem a correspondência do verbo irregular. Então, poxa, viu a correspondência? Muito bom. E aí, nesse caso, você consegue aplicar a regra, usando até, inclusive, o didn't, que é para fazer o passado. Lembrando que uma vez que você usa o didn't, ou o did na pergunta, o verbo permanece na forma infinitiva, né? Que é, você não vai colocar ele no passado, senão vai ficar um verbo duas vezes no passado, né? Que é a regrinha que está na apostila. A apostila pede para você não colocar aqui no passado duas vezes, tá vendo? Mary didn't like it, the movie. Não. Qual que é o correto? Isso aqui, ó. Mary didn't like the movie. Ou seja, o like fica na forma infinitiva. Por quê? Porque eu já tenho o indicativo do passado com o didn't. O didn't, ele me dá essa indicação. E, assim, fruto, né, de observação aqui pra gente, é lembrar o uso, né, uso dos auxiliares da negativa ou da interrogativa. Aí eu tenho presente, passado, futuro. Isso já permite a gente olhar. I don't go. I didn't go. I won't go. Então, para isso, né, eu não vou, eu não fui, eu não irei. Certo? Então, essa é legal. Vamos fazer mais um outro exemplo aqui, né? I don't... She doesn't eat. She didn't eat. She won't eat. Então, vai ficar... Ela não come. Ela não comeu. Hoje você Ela
não comerá. Pode falar? Foi você, Luciano, ou foi o Carlos que falou? Não, foi o Carlos, mas eu vou aproveitar então. Na interrogativa, o auxiliar lá, o do didn't vai na frente, né? Na E interrogativa. na interrogativa, exatamente. Vamos fazer aqui na interrogativa, só para ficar claro, né? Aqui, ó. Do you go to the movies? Did you go to the movies? Você foi ao cinema? Você foi, né? E will you go to the movies? Aqui embaixo, né? Does she eat mango? Se for uma interrogativa negativa, será que existe? Mas existe, né? Ah, aí que tá o detalhe. Se existe. E se existe, né? Porque ela é usada, sabe para quê? Para fazer o question tag, tá bom? Então ela existe sim, olha. Did she eat well? Ela comeu bem, né? Didn't she eat the nuts? Ela não comeu as nozes, né? Aqui, ó, né? Will she eat the dumplings? Né? Então, essa estrutura em si, né? Ah, o Carlos acabou caindo, né? Caiu. Então, vamos ver se ele volta. Essa estrutura para a gente, Luciano, do passado, hoje ela foi bem intensa e bem densa. Por isso que vai valer a pena a gente fazer uma revisão tanto dos verbos to be, do presente, e também do passado no nosso retorno, ok? Dia 10 de janeiro, as aulas retornam, né? A gente dá essa pausa agora de final de ano, mas já retorna. Até eu vou ficar disponível para vocês no WhatsApp. Então, para tirar dúvidas, mesmo para fazer chamadas, se vocês precisarem, né, falar comigo durante a leitura das lições e tudo mais, só me manda uma mensagem e fala, Rússio, pode falar no WhatsApp? Aí eu, ao invés de abrir a sala do Zoom, eu abro o WhatsApp e dá para tanto conversar com você, com o Carlos, né, no caso do Fabiano, não sei se ele retorna, né? Mas aí eu deixo por conta de vocês me chamarem esse período aí que a gente vai estar descansando. Deixa eu terminar a gravação dessa lição, que foi a lição do passado simples, né?